Fala galera, tudo bem? Segunda-feira, estamos aqui com mais um episódio do Pode Recomeçar. E hoje o nosso programa ele é no mínimo especial. Não é mesmo, Guilherme? É isso mesmo, Vini. Estamos juntos. Galera, muito obrigado por mais um episódio. Vocês acompanhando a gente cada vez mais unidos e mais fortes. E hoje é um episódio extremamente especial. Com algo que Pode Recomeçar traz muito além do que simples histórias ou grandes histórias, histórias especiais, do que como você quer chamar. Hoje o episódio é para abrir a mente. É para você olhar com os olhos que talvez você nunca olhou para um episódio do Pode Recomeçar. Que toque o seu coração, que toque a sua alma, que toque a sua família. Estamos juntos nesse episódio muito especial. E é sobre isso, galera. É sobre olhar, né? Eu gostaria que vocês olhassem esse episódio e se permitissem a expandir, a respeitar, a entender e principalmente acreditar. Hoje o nosso convidado, ele vai falar sobre vários assuntos, porém um que me chama muito a atenção é sobre fé, sobre acreditar, sobre espiritualidade. E antes de começar, antes de apresentá-lo, eu gostaria de ler um trecho aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre como vai ser o nosso programa, tudo bem? Acreditamos que é Deus que permite cada recomeço. Não existe dor que Ele não veja, nem caminho que Ele não possa refazer. E quando a alma já não encontra forças, é na fé que a gente se reconstrói. Hoje, abrimos esse espaço com gratidão, porque aqui se fala de recomeço com verdade, com propósito e principalmente com fé. Hoje nós temos o prazer de receber um cientista da religião, escritor, espiritualista, médium, mentor e principalmente servidor do bem. Ele representa a Umbanda, com coragem e muito amor, uma religião que nasceu do povo, acolhe sem distinção, honra o sagrado e aponta para a luz. Que esse encontro toque onde só Deus alcance. E com você aprenda que nenhum recomeço acontece sozinho. Alexandre Comino, seja bem-vindo ao Pode Recomeçar. Gratidão, meu irmão. Ale, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Obrigado mesmo, para nós é uma honra e é um privilégio tê-lo aqui conosco. Né, esse papo é para nós entendermos um pouco mais da Umbanda, né? Dessa religião que vem transformando vidas, vem transformando pessoas e respeitando principalmente o momento de cada um. Eu gostaria que você se apresentasse ali, por favor. Muita gratidão por essa oportunidade, gratidão por esse momento. É muito nobre assim o propósito, né, de vocês. Então eu me sinto muito honrado e muito gratificado de poder participar de alguma maneira, assim, colaborar, né? Eu venho de uma família espírita por parte da minha mãe, mas a minha avó era umbandista, frequentou um terreiro de Umbanda e depois passou a incorporar em casa. E minha mãe tinha medo da Umbanda, assim, então ela foi pro espiritismo, mas em 1995, aos 21 anos de idade, eu conheci a Umbanda e eu fiz parte de um grupo de umbandistas que formou um terreiro, que é um templo, né? Uma tenda de Umbanda. E nessa época também conheci meu mestre, saudoso, meu amigo, meu irmão, meu parceiro, já desencarnado, Rubens Saraceni. Então eu convivi com esse mestre por 25 anos, convivi com ele. E junto desse grupo a gente formou um terreiro onde eu desenvolvi a minha mediunidade, onde eu passei a incorporar, me preparei para teologia e para o sacerdócio de Umbanda com o meu mestre,
Rubens Saraceni, um estudo de muitos anos, né? Estudei com ele por 25 anos, a gente estudava também magia, várias técnicas de prática de magia, exclusivamente para o bem, claro, né? Estudei também, fui procurar uma formação em ciências da religião, então eu fiz esse bacharelado, porque em algum momento, além de estudar o espiritismo, além de estudar o cristianismo, além de estudar a Umbanda e começar a estudar assim a espiritualidade, eu vi a necessidade de uma formação acadêmica e também de um estudo maior, não só sobre a minha religião, mas sobre a religião como um produto social, né? Que ela é um produto social, um produto histórico, um produto antropológico, ancestral. Então, como entender o que é religião, né? Independente de qual seja a minha religião, então a ciência ou as ciências da religião, ela traz esse olhar. E para mim foi muito importante trazer esse olhar para minha própria vida religiosa e conseguir transcender a coisa religiosa para entender algo maior que é a espiritualidade. Porque existem muitas religiões, mas apenas uma espiritualidade. Então a espiritualidade que atravessa todas as religiões não pergunta qual é a sua religião. Então tem algo de muito humano quando a gente pensa a partir desse olhar que também pode ser considerado um olhar universalista, que entende que todas as religiões se complementam, mas o comportamento do religioso, quando ele passa a acreditar que só a religião dele é a certa, ou só ele tem a verdade e o outro não, é algo muito limitado, mas que faz parte da característica do humano, né? Que está sempre querendo valorizar aquilo que é o dele, né? Então isso acontece em todas as tradições, em todas as religiões, esse comportamento fanático, né? E não acontece apenas em religião. As pessoas antigamente costumavam dizer que política, futebol e religião você não discute. Costumava-se dizer isso. Porque dentro desses três segmentos é muito comum você ter um fanático. Então você encontra um fanático no futebol, você encontra um fanático na política, encontra um fanático na religião. Tem um livro do Dom Ruiz, que vem de uma tradição tolteca e chama Os Cinco Compromissos. Os Cinco Compromissos não, ele tem um livro chamado Os Quatro Compromissos e ele tem um outro que chama Os Cinco Níveis do Apego. Os 5 níveis de apego ou desapego. Ele diz que o maior desapego pode ser comparado a uma pessoa que vai a uma partida de futebol e não torce para time nenhum e tá ali só se divertindo em ver o jogo. É o grande desapego. É o primeiro nível. Ele diz que o segundo nível do apego, né, é quando a pessoa tem um time, mas ela não faz questão que o time dela ganha. Ela vê o outro time como alguém também que está sendo aplaudido. Ela tem condições de aplaudir o time do outro. Aí diz que no terceiro nível a pessoa tem um time, mas aí olha o outro assim, aí já faz a torcida pro time dela, fica meio incomodada com o time do outro, mas ainda até consegue conversar com o outro. E aí o quarto nível é quando a pessoa tem o time dela e aí já não conversa mais com a outra pessoa. Ela já não se mistura, ela não aceita a outra pessoa que é do outro time. E o quinto nível, que é o nível do fanatismo, é quando a pessoa vai agredir a pessoa do outro time. Então, isso serve para o futebol, isso serve para a política, né? E isso serve também para a religião. Então, isso é uma característica do ser humano, por alguma razão de dor, por alguma razão de trauma, por alguma razão de crença limitante, por alguma razão de imaturidade, por alguma razão de violência. Isso acontece na sociedade e quando acontece com relação à religião, a gente cai num lugar chamado intolerância religiosa,
Mas no Brasil a gente tem uma questão mais profunda que passa da intolerância religiosa, é quando a motivação da intolerância religiosa é uma questão étnica ou racial que leva a um olhar de racismo religioso. É quando a pessoa tem intolerância pela religião do outro, motivada pelo fato de que aquela religião tem, por exemplo, traços da cultura e da raça, da etnia africana negra no Brasil. Então, as religiões ou tradições de matriz africana no Brasil, como a Umbanda, o Candomblé, a Encantaria, o Terecô, o Tambor de Mina, a Jurema e muitas outras tradições sofrem um tipo de preconceito que é uma intolerância de corte racial. Então, chama-se racismo religioso. Isso já foi tipificado juridicamente pelo meu querido irmão, Dr. Edio Silva Júnior, né? Agora, a espiritualidade não pergunta qual é a tua religião. A espiritualidade, ela te ama do jeito que você é. Ela te acolhe sem questionar. Espiritualidade, ela é uma família que te abraça sem te julgar. Então, quando nós nos irmanamos, independente de qual é a nossa religião, a gente está dentro de uma estrutura de espiritualidade que é, por si, naturalmente, universalista, né? Universalista é quando eu entendo que Deus está em todas as religiões, eu posso compreender todas as religiões, né? Uma coisa universalista. E embora Deus esteja em todas as religiões e até fora delas, porque mesmo um ateu, sob o meu ponto de vista, não deixa de ser filho de Deus, porque é um ateu. Se Deus é o criador de tudo e de todos, então ele é Deus, né? De judeus, muçulmanos, católicos, umbandistas, candomblecistas e do ateu também. Então esse é um olhar, né, da espiritualidade, como é que a espiritualidade nos toca, como é que ela nos olha. Então, a Umbanda, ela pode ser observada a partir de 2 pontos de vista, porque a Umbanda, ela é uma religião, mas também é uma espiritualidade. É possível vivenciá-la a partir de uma espiritualidade ou a partir de uma religião ou religiosidade. Então, às vezes a pessoa tem um comportamento muito mais religioso do que espiritual. É quando a pessoa ela tem um comportamento mais fanático. Então, na Umbanda também tem gente fanática, né? Ale, muito obrigado por esse esclarecimento, né? Só um pontinho. Mas vamos lá. Obrigado. Só pedir Ale, diretor, dá uma baixada no meu retorno, por favor, cara. Som, rapidinho, vai ter que ser no ar. Mais um pouquinho. Aí, mais um pouquinho. Por favor. Aí, valeu, obrigado. E sobre tudo isso, né? Sobre essa espiritualidade, eu entendo a espiritualidade como uma conexão com o meu poder maior, né? Em quem eu acredito é Jesus Cristo. Eu acredito que todos os caminhos levam a Ele. Seja qual for a sua religião. Eu respeito todas, né? Quero deixar isso muito bem claro, que eu respeito todas. E você tocou num ponto, né, de a espiritualidade não ter preconceito. Eu te aceito, né? Eu te acolho e juntos nós vamos seguir um caminho de evolução. Eu acredito muito nisso. Agora, se eu penso que todos os caminhos levam a Jesus, eu sou universal. Se eu creio que todos os caminhos levam a Deus, aí eu sou universalista. Porque para um indiano que cultua Shiva, não faz sentido ir para Jesus. Nem para um budista radical. Então, se você pensar que todos os caminhos levam a Deus, você pode ter um olhar universalista. Mas se você achar que obrigatoriamente todo mundo tem que passar por Jesus, então não é universalista. Porque universalista é entender que Buda também leva a Deus, Krishna também leva a Deus, Alá também leva a Deus, o judaísmo também leva a Deus. O judaísmo é uma estrutura que antecede Jesus, né? Então houveram muitas outras culturas, como a cultura do hinduísmo, é uma cultura que tem 5.000 anos. Então, há 2.000 anos atrás, o hinduísmo já tinha 3.000 anos.
E dentro do hinduísmo, há estruturas filosóficas e religiosas que não passam por Jesus, mas elas levam a Deus. Agora, se eu entender que a presença crística que está em Jesus é a mesma presença que está em Krishna, é a mesma presença que está em Buda, é a mesma presença que está em Mahavira, é a mesma presença que está em Mahadeva, que está em Shiva, Brahma, Vishnu, em Oxalá. Então aí eu tenho um olhar que realmente respeita todo mundo, porque eu não estou privilegiando o meu no discurso. Entendeu? Entendi. Interessante isso daí, né? Muito interessante. Uma aula, realmente. Sim. Muito obrigado. Essa questão da espiritualidade, comigo, foi uma questão que eu tive muitas restrições e até traumas na minha infância, Alexandre. Por quê? Eu fui criado por uma família extremamente católica, e a outra metade extremamente evangélica, na qual eu sou de 88, minha infância ali foi em 90. O assunto da mídia em 90 era a guerra entre católicos e evangélicos. Você ligava a televisão, tinha pastor chutando imagem, tinha os católicos fazendo passeata, era uma guerra. E a minha família não era uma guerra, mas talvez uma guerra de olhares. Como, por exemplo, no dia do Papai Noel, no dia do Natal, o Papai Noel vinha e dava presente, mas na hora de uma oração tinha aquele conflito de olhares, porque não pode falar isso, porque não pode ter imagem, porque não pode fazer um sinal da cruz. E a criança ficava naquele ambiente observador. Você tem que rezar, senão você vai ter pesadelo. Se você não se confessar, você vai para o inferno. Se você faltar na missa ou no culto, você não é de Deus. E aquilo começou a criar uma restrição. Eu comecei a ter medo de Deus. E o que aconteceu comigo? Eu fui para as drogas, isso foi avançando. Não por causa disso que eu fui para as drogas, por N motivos eu fui para as drogas, mas quando eu comecei a me afundar nas drogas, eu falei, Deus me odeia. Se lá atrás eu já não ia na missa, ou já comecei a faltar no culto, ou já não me confessei e não rezei antes de dormir, Deus me odeia. E eu falava, me ajuda a Deus, mas eu não sentia Deus. Eu acreditava em Deus, mas não sentia Deus. É impossível sentir Deus sendo refém do prazer instantâneo das drogas e do álcool. Eu acreditava, mas não sentia. E quando eu cheguei numa internação numa clínica, que eu vi umbandistas, católicos, evangélicos, testemunha de Jeová, pessoal do candomblé, de todo mundo se tratando junto e falando sobre um poder amoroso, sobre um Deus amoroso, da compreensão de cada um de nós. Eu falei, eu posso compreender um Deus amoroso e respeitoso no meu ponto de vista? Pode, seja livre. E ali eu comecei, aquele trauma começou a ser curado, vamos dizer assim. E eu comecei a sentir a fé. E aí quando eu saí da internação, eu fui para essas, vamos dizer assim, experiências espirituais, seja em terreiro, num centro espírita. Quando minha mãe me chama para missa, eu vou com ela. Mas hoje eu não me rotulo, eu me considero um espiritualista, porque eu vejo espiritualidade em todos esses momentos. Eu vejo amor e respeito em todos esses momentos. E é isso que eu me conecto. Então, eu não preciso estar num templo para me sentir uma pessoa espiritual. Eu consigo praticar a espiritualidade 24 horas do dia. E isso vem aumentando a minha fé. E a Umbanda, inclusive os seus vídeos, que eu pesquisei bastante quando eu comecei essa minha jornada, me esclareceu muito isso. Que a Umbanda, ela abraça o homossexual, ela abraça a pessoa cheia de tatuagem, ela abraça o dependente químico, o alcoólatra, sem julgamentos, com uma inclusão. E aí você pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa equivocada. Então eu me senti acolhido quando eu frequentei os terreiros, né? E essa parte que você falou das 5 etapas até chegar no fanatismo, eu achei muito interessante. Porque tem lugares que você entra que eles já querem que você esteja na 3ª ou 4ª. Ou na 5ª. Não te aceita você chegar no jogo de futebol vendo só se divertindo, né? E é isso. O que você acha, vamos por exemplo, assim, desses traumas que criam em muitos adictos, muitos dependentes químicos, que eles têm esses traumas de fé? Como que a Umbanda abraça essa turma que está carente de fé? Eu começaria fazendo um comentário sobre a sua fala. Você falou, eu não preciso estar num templo.
é porque o teu corpo é o templo. O nosso corpo, ele é um templo, onde se manifesta o divino, onde se manifesta o sagrado, né? Você falou que a Umbanda acolhe bem todas as pessoas, assim, sem nenhum preconceito, né? Você citou o tatuado, o que mais que você citou? Homossexual, a pessoa que é dependente química, um alcoólatra. Químico, alcoólatra. Então, quem recebe bem não é a Umbanda, é a espiritualidade da Umbanda. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque mesmo nesta religião chamada Umbanda, né, a que eu pertenço, mas que me identifico como espiritualista antes e depois umbandista e depois universalista. Então mesmo na Umbanda, assim como em outras tradições e outras religiões, há pessoas que têm preconceito também. Você deu sorte de ter ido num lugar que não teve preconceito, mas é possível você ir num templo, ou numa tenda, ou num centro, e de repente o dirigente espiritual ter preconceito com tatuagem, né? Ou ter preconceito com homossexualidade. Isso acontece também, porque isso não é da espiritualidade. Isso é das estruturas religiosas que cada um cria. No caso da Umbanda, cada templo é independente, ele não responde para uma instituição maior. Então não há uma instituição maior para coibir, para organizar ou para dizer o que é que tem que pensar. O que por um lado é bom e por outro é ruim. É bom não ter nenhum órgão unificador dizendo como é que você tem que pensar sobre qualquer assunto. É bom porque você tem uma grande liberdade, né? E não é tão bom quando a maneira de pensar das pessoas se torna dogmática, limitada, castradora, retrógrada, machista, patriarcal. Isso tem em todos os lugares, em todas as tradições, né? Então... Só um minutinho. Ale, tá vazando a fala aqui. Ale, por favor. Então, esse comportamento assim por parte do encarnado e essa peculiaridade na estrutura da Umbanda, em contrapartida, esta liberdade de pensar, ela deve nos conduzir a um lugar chamado consciência. Mas não a consciência de uma doutrina que alguém impõe dizendo o que é certo ou o que é errado segundo aquela doutrina, aquele moralismo, e se eu fizer errado, eu acho que estou com uma consciência pesada porque não estou obedecendo a doutrina. E quando eu faço certo, eu acho que estou com uma consciência limpa porque estou cumprindo a minha missão dentro daquela doutrina. Consciência de quem sou eu, do que é bom para mim, independente de qualquer doutrina, para encontrar a minha verdade na minha alma, no meu espírito. Então, há um caminho de busca e de entendimento dessa consciência por parte da espiritualidade. No entanto, o que nós entendemos por religião, o modelo que foi idealizado e que é chamado religião, este modelo, ele é um produto ocidental. Então, os primeiros modelos do que a gente considera religião no mundo ocidental é o modelo judaico-cristão. Mas, para nós que vivemos no Brasil, especialmente o modelo da Igreja Católica. Então, nós temos um histórico da Igreja Católica de que ela foi instituída em Roma com objetivos políticos. Esta religião, ela foi idealizada em Roma, ela foi construída todinha para ser parceira do Estado no projeto de dominar o mundo, de submeter, né? De trazer a submissão a todos os que pensam diferente, de inclusive queimar na fogueira quem pensa diferente, que foi o que aconteceu na nada santa Inquisição, não é?
de se dar o direito de abrir um caminho até a terra que você considera sagrada, e qualquer um que estiver naquele caminho pode ser morto, porque esse caminho pertence a essa doutrina ou a essa religião, onde a religião ela é parceira do Estado diante dessa dominação dos povos. A igreja foi parceira no processo de escravização das pessoas no Brasil, né? Então ela foi parceira nesse crime chamado colonização, né? Ela traz uma estrutura de patriarcado, ela traz a base do patriarcado da sociedade ocidental, do machismo. Então isso é estrutura religiosa, isso é religião. As religiões elas trazem uma manipulação assim de poder muito grande, né? Todas as religiões instituídas assim, ela tem um viés político muito grande. O viés político ele implica dominação, né? Dominação emocional, psicológica, doutrinária, né? E daí vem a construção do diabo, a construção do inferno, a construção do pecado, a construção teológica, teórica, de tudo isso que foi usado e é usado para dominar o povo, para controlar o povo. E o ponto alto da Igreja Católica com relação a isso foi a Idade Média, em que o terror das pessoas era o diabo. Na Idade Média era ir para o inferno, ser queimado na Inquisição. E a Igreja Católica ela suavizou a mão, ela entendeu que esse caminho não funcionava mais, e a parceria com o Estado já não funciona mais como funcionava antes, né? Porque depois que você teve a Revolução Francesa, teve um golpe muito grande contra a Igreja a partir da Revolução Francesa, a partir do mundo, da construção da coisa científica, né? Do mundo moderno, onde os cientistas como Nietzsche afirma que Deus está morto. Você tem Freud dizendo que religião é uma coisa infantil, mas em algum momento você tem, por exemplo, Jung dizendo que é infantil, mas não pode ser desconsiderada, não pode ser descartada. E aí no mundo pós-moderno, a gente tem um renascimento do entender com relação à importância da fé e da espiritualidade, mas não necessariamente da religião. Mas entendemos que a maioria das pessoas professam uma fé e uma espiritualidade por meio de uma religião. Mas ainda há reminiscências de um comportamento medieval. Então, quase tudo que a gente conhece de cristianismo passou pela Igreja Católica, e antes da Igreja Católica passou pela mentalidade de um judeu com nacionalidade romana que nunca conviveu com Jesus, que foi São Paulo. O maior perseguidor dos cristãos foi São Paulo, que era Saulo de Tarso, um grande perseguidor, e é ele que vai dar o viés do cristianismo que virá depois para se adaptar à realidade de Roma. Roma, que foi a maior perseguidora dos cristãos, agora se torna o território nacional oficialmente da religião de Cristo, nomeada religião católica, que quer dizer universal. A palavra católica, e igreja quer dizer uma assembleia, né, de pessoas. Então, como que a religião opera na coisa pública, como que a religião opera? E nós temos outras religiões cristãs que todas elas vieram da Igreja Católica. Mesmo que elas se oponham à Igreja Católica, o primeiro movimento evangélico é o movimento de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um católico, nós estamos lá em século XVI. Martinho Lutero, ele era católico, então ele sai da Igreja Católica porque ele é contra o pagamento de indulgência. Você sabe o que é um pagamento de indulgência na igreja? Quando a pessoa cometia um pecado, ela dava um dinheiro para a igreja e o pecado estava perdoado. Isso se chama pagar indulgência. Então, na Idade Média, a pessoa que queria cometer um crime, ela pagava a indulgência antes e cometia o crime depois. Então, adiantado. Martinho Lutero foi contra o pagamento de indulgências. Martinho Lutero, ele foi contra o fato das pessoas não poderem ler a Bíblia. E ele foi contra também a missa ou o ritual ser feito todo numa língua que não é a língua nativa das pessoas, né, que é o latim.
Então por isso ele vai para a Alemanha e na Alemanha nasce a primeira igreja, né? A partir de um olhar mais do evangelho, que é a igreja luterana. Então essa é a igreja protestante porque nasceu do protesto de Martinho Lutero, e só a partir daí é que os cristãos começam a ler a Bíblia, porque na igreja católica você não podia ler a Bíblia. Só quando vem uma contra-reforma depois do Martinho Lutero, a igreja católica libera para que os fiéis possam ler a Bíblia. Ela entendia que para você entender a Bíblia, você tinha que ter estudado teologia. E de fato, uma pessoa que não estudou como a Bíblia foi escrita e fica lendo a Bíblia, só decorando textos que foram escritos há milênios atrás, sem um contexto de época, de povo, entender por que estão dizendo para apedrejar uma mulher adúltera nessa Bíblia? Por que estão dizendo que o Deus do outro é o diabo nessa Bíblia? Por que o Velho Testamento fala coisas como olho por olho e dente por dente, e o Novo Testamento é completamente diferente quando Jesus diz para dar outra face? O Velho Testamento ele não é cristianismo. O Velho Testamento ele é judaísmo. Para o cristianismo ele serve como lastro, origem, raiz, mas a maneira de pensar cristianismo, ela só está depois de Jesus, ela não pode estar antes de Jesus, mas Jesus era judeu. Então como é que fica agora a religião que é cristã, de um homem que era judeu, agora em Roma e com um viés político, e aí você tem um protesto, e depois ainda se descobre os apócrifos, porque a igreja católica ela escolheu os 4 evangelhos que mais lhe interessavam, Marcos, não é? Marcos, Mateus, Lucas e João. Os 4 que interessavam. E o evangelho de Maria Madalena? E o evangelho de São Tomé? E o evangelho de Judas? E os outros evangelhos? No evangelho de Tomé diz: eu não preciso de templos suntuosos. Levante uma madeira, eu estou aí. Quebre uma pedra, eu estou lá dentro. Então, por frases como esta, esse evangelho não foi aceito pela igreja. Como é que a igreja aceitaria o evangelho de Judas, aonde diz que só Judas entendeu Jesus e que Jesus havia pedido para Judas fazer aquela situação de traição e que ele era tão bom, tão abnegado que ele aceitou esse lugar? E o evangelho de Maria Madalena, diz que Maria Madalena encontrado em Qumran. O Evangelho de Maria Madalena faz parte dos textos de Nag Hammadi encontrados em 1945. Foi publicado pela editora Madras no Evangelho de Maria Madalena, que é curtinho. Você tem um resquício, 2 páginas, mas ali diz que Maria Madalena era a mais querida de Jesus ao ponto de Pedro ter ciúmes e que Jesus beijava ela na boca, irmão. Está escrito lá, não sou eu que estou dizendo, qualquer um pode ler. Então, só para fechar, tá. Que as religiões muitas vezes estão apegadas nesse lugar, né? De dogmatizar e controlar os nossos comportamentos, e que algumas igrejas cristãs que são dissidências da católica, da luterana, e depois vai surgir então as evangélicas, as protestantes e as pentecostais e as neopentecostais, elas seguem assim um caminho que é um caminho de um cristianismo que passou pela igreja católica, mas algumas delas têm um discurso que até hoje repete uma receita medieval, que é de atacar a fé dos outros ou a religião dos outros. Então, quando eu estou atacando a religião do outro, eu não estou tendo uma atitude de espiritualidade, estou tendo uma atitude religiosa. Então essa é a diferença de uma atitude religiosa e uma atitude espiritual. Às vezes você tem religiosos que são profundamente espirituais, como São Francisco de Assis, não é? Como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce. Então o comportamento deles vai além do religioso e passa a ser algo humano, espiritual. Eu tenho a visão de um aprendiz, de um leigo, né? Vamos dizer assim. E obrigado por toda essa informação, esse esclarecimento. Quando eu me desprendi desse trauma da religião que eu te falei, eu meio que criei uma historinha na minha cabeça para ficar mais claro nessa confusão, para alinhar. Que Deus é o caminho. Que eu tô nessa vida para encontrar Deus. E que, vamos dizer que cada religião tem um GPS para encontrar Deus.
Só que tem religiões que param no meio desse caminho e fica discutindo uma com a outra para falar meu GPS é melhor que a sua não presta, você não vai chegar lá, enquanto é só ir, né? É só seguir o caminho do amor, sem discutir, né, com uma outra, e dessa forma muito esclarecedora que você passou pra gente. Obrigado mesmo por esse esclarecimento. Eu só quero agradecer, né, todo esse esclarecimento, porque eu também sou um aprendiz, né? Eu me coloco no lugar de aprendiz sempre, porque durante muito tempo eu fiquei na escuridão, né? Eu usei droga há muito tempo, eu bebia há muito tempo. E sobre todo esse esclarecimento que você nos deu, diante da sua visão, diante do que a história se apresenta para nós, né? Eu vejo que é uma doutrina, são regras criadas pelos homens que de repente nos limitam até chegar a esse poder maior, que é Deus, e no meu caso é Jesus Cristo. E eu respeito todos que acreditam nos deuses deles. Se te faz bem, ótimo. Me respeita que eu te respeito. E eu parto desse princípio, né? Hoje eu não sigo uma igreja, eu não sigo uma doutrina, mas eu respeito quem faz isso. Tanto é, né, que nós conversamos nos bastidores, e quando eu era pequeno, o meu pai fazia um trabalho de humano em casa, para nós e por nós. Seu pai incorporava em casa. Sim, em casa. Né? Como é que era essa experiência? Pode me falar um pouquinho? Era uma experiência boa, saudável? Era uma experiência boa, era uma experiência saudável. Seu pai era um homem que tinha uma qualidade de vida, isso fazia bem para a família, era algo que perdurou? É algo no qual não acontecia com frequência, mas acontecia porque veio dos meus avós. Eles também incorporavam em casa? Eu não lembro porque eu não convivi com eles, mas eu sei que veio de uma herança, né? Muito legal isso. Mas nem por isso meu pai não deixava de ir à igreja, buscar a Deus da maneira que ele acreditava. O meu pai também, de repente, não deixava de ir numa mesa branca, né? Sempre buscamos a Deus. A espiritualidade não te impede de visitar outras igrejas, não, de jeito nenhum. De rezar em todas elas. E é sobre isso que eu quero falar, sabe? É sobre o respeito das pessoas. E eu acredito fielmente em Jesus Cristo, né? Eu acredito nele. E acredito que ele me leva ao Pai. Essa é a minha crença. Muito bonito. Né? E pra mim tá tudo bem. E eu respeito quem de repente não precisa, igual o senhor comentou, que de repente não precisa ir a Deus através de Jesus. Se você tem uma outra forma de acreditar e de evoluir, tá tudo certo também, né? Aqui nós não estamos aqui para julgar ou para falar que é certo ou que é errado, porque cada um tem o seu, né? E se te faz bem, tá tudo bem também. Vamos aprender juntos. Eu tive na Índia. Sim. Eu tive lá na Índia, que não tem nada de cristianismo na Índia, né? É muito curioso, você tá num mundo que não tem nada sobre Jesus, não tem nenhuma igreja, né? De Jesus, porque a Índia, ela é muito devota aos seus próprios deuses, né? E tem um culto muito grande ao deus Shiva. Shiva é o deus... É só pra gente entender, é um deus do sol, qual que é o deus Shiva? As pessoas, quando veem uma cultura que tem muitos deuses, costumam pensar que aquilo é um politeísmo, né? Então é um monopoliteísmo, porque acredita num deus maior, que é o Para-Atman, o Para-Brahma, o grande deus, a grande alma, né? De todos, mas que ele se manifesta por meio de outros deuses menores. Então esses outros deuses formam uma trindade, primeiro, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é a parte do Deus que cria, Vishnu é a parte de Deus que mantém, e Shiva é a parte de Deus que destrói para criar outra vez no eterno ciclo de criação. Cada um deles tem a sua parte feminina, que é a sua consorte. Brahma com Sarasvati, Vishnu com Lakshmi e Shiva com Parvati, Durga e Kali. A partir dessa trindade vem todos os outros deuses. Shiva é a terceira pessoa da trindade, mas eles entendem que qualquer uma das três pessoas é a força maior manifesta, assim como a Igreja Católica crê que Deus é um, mas que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade, no caso. Essa Santíssima Trindade foi inspirada em trindades anteriores, porque no judaísmo não tem trindade.
Então a Santíssima Trindade da Igreja é inspirada em outras trindades. E a trindade mais antiga que a gente conhece é essa trindade hinduísta. Então a gente pode dizer que Shiva é a terceira pessoa de Deus. Então é Deus manifesto na sua terceira pessoa, que para os hindus é Shiva. E eu estava num templo muito humilde, muito simples na Índia. Eu estava num bairro, assim, numa periferia, como se fosse uma favela, assim, uma região muito simples, assim, porque na Índia você não é roubado, não tem roubo. Você pode andar onde você quiser. Que interessante. Né? Você não é roubado. Agora, tem estupros, então é muito perigoso para a mulher. Não é recomendado que a mulher vá sozinha, né? Mas não tem roubo. Então, você se sente seguro. E eu estava em Khajuraho, que é a cidade onde tem alguns templos tântricos, assim, e o guia levou a gente para conhecer um templo de periferia. Quando eu cheguei lá, tinha um sacerdote muito querido, muito maravilhoso, né? E a gente ficou amigo, assim, né? Tentando se comunicar de alguma maneira. E aí ele estava falando de como Shiva é maravilhoso, o Deus Shiva. Da mesma maneira como você fala de Jesus, ele fala de Shiva. E aí eu falei para ele que no Brasil, na Umbanda, tinha uma divindade muito parecida com Shiva. Quando eu falei isso, ele me respondeu: Shiva é todos os deuses. Então, se você puder pensar que de alguma forma Jesus também é aquilo que há de mais maravilhoso em todos os outros deuses, então eu posso pensar que Jesus está assim, junto com Shiva, junto com Brahma. Jesus está junto de Buda, porque eu creio que todos eles, né? Abraão, Jacó, Isaac, Moisés, não é? Se você olhar para Jesus ou Mohammed, então todos esses iluminares assim da humanidade, eu creio que eles se sentam juntos. Olha, Alexandre, eu até me emocionei, cara. Sabe por quê, Alexandre? Porque essa sua clareza e esse seu respeito, deixa eu até tirar aqui, esse seu respeito pelas pessoas e pelas crenças das pessoas, e principalmente pela espiritualidade, eu vou colocar dessa forma. É muito bonita, cara. Respeito. Muito obrigado. Gratidão também. Muito obrigado por você trazer essa experiência e essa visão de respeito, cara. Porque você não julga numa ponta, você simplesmente coloca o seu ponto de vista de uma maneira muito clara e muito... Me ajuda aqui com essa palavra. Acolhedora. Leve, acolhedora. E é sobre isso. É sobre respeitar. É isso que sabe? A gente precisa, né? E esse estudo que você nos trouxe falando de algumas religiões, como o catolicismo, como o judaísmo, como a galera da Índia, tá? Uhum. É muito lindo. É muito rico. E eu respeito muito isso. Eu respeito muito. Porque se faz bem pra eles... Tá tudo certo. Continua. E que essa bondade transborde dentro de você para que você possa levar ao próximo essa bondade. Porque eu acredito que, no meu caso, tá? Jesus. E aí ele se expande na espiritualidade, que aí é algo muito maior. Que transborde dentro de você, que transborde dentro de mim, para que nós possamos levar ao próximo essa luz, esse amor que vem nos contagiando, que vem nos dominando, que vem nos ensinando e principalmente fazendo com que nós possamos nos respeitar e respeitar ao próximo. E nos salvando, né? Nos salvando, exatamente. E falando, que fala maravilhosa. Caramba, que bacana. E falando em salvando, Alexandre, eu queria trazer um pouco sobre o que nós passamos. Gui, dá uma segurada. Olha, a gente precisa falar de 2 apoiadores que nós temos. Sim, e aí eu gostaria de trazer sobre isso. Olha, tá na tela aí, Lê, por favor. A gente vai começar falando do Atlanta ou do Supera. São 2 apoiadores que acreditam no nosso trabalho e que no... Pessoal que tá em casa, chegamos num momento aqui, num momento importante de falar dos nossos apoiadores. E se você que tá em casa, que tem uma empresa, que tem um trabalho autônomo e quer divulgar o seu trabalho conosco, além de fortalecer o nosso projeto que vem crescendo cada vez mais, também mostrar pra galera o que você faz.
mostrar, divulgar o seu trabalho. Então, entre em contato conosco. E o primeiro que eu vou falar aqui é sobre Use Supera. É isso mesmo, galera. Uma marca de camisetas e roupas em geral, né? Que tem uma coleção que destaca frases que simbolizam a nossa fase de recuperação e de transformação. Então eu vou ler um trechinho aqui da Use Supera para explicar melhor sobre isso. A Use Supera acredita no poder de recomeçar. Por isso criou uma linha de camisas com frases que falam direto com quem está na jornada de recuperação. Estampas como "Só por hoje funciona", "Um dia de cada vez", "Desistir não é uma opção" e "Milhares de 24 horas". Carregam força, propósito e verdade. Siga @UseSupera e use o cupom RECOMEÇAR e garanta já 5% de desconto nessas roupas maravilhosas. Então corre lá no site www.usesupera.com.br, escolha sua camiseta com uma frase bem bacana, coloque o cupom RECOMEÇAR e garanta 5% de desconto. E usa que além de uma frase bem bacana, a qualidade é ótima também. É isso aí, galera. Vale muito a pena, ok? O próximo é Atlanta Seguros. Então, seguros de carro, seguros de moto, seguros residenciais, consórcios e convênios médicos. É isso mesmo, galera. Você que tem aquele seguro mequetrefe que só acha que furto e roubo é um problema, eu recomendo Atlanta Seguros. Pro momento que você bater na traseira do carro do Vini, ó, só o para-choque dele custa o valor da minha casa. Aí eu quero ver você precisar de um seguro. Então entre já em contato com o Danilo, Atlanta Seguros, garanta já o seu seguro. Eu sou cliente deles desde o meu primeiro carro, já me salvou de cada uma, hein? Atlanta Seguros, @Atlanta Seguros, o telefone está na tela. E agora vamos falar do QR Code. Então o Ale vai colocar, o Ale diretor, temos dois Ale, né? O Ale diretor vai colocar aqui embaixo do meu dedo o nosso QR Code. Se você sentir no seu coração de fazer uma doação, o valor que sentir no seu coração, é só apontar o celular para aqui, para esse QR Code e fazer essa ajuda. Se não der, então faça uma outra ajuda, que é de graça. Siga a gente. Siga o Instagram, pode.recomeçar podcast e o nosso YouTube também, que é muito importante. Eu, quando estava do lado daí, não gostava de escutar isso, mas o apresentador agora entendeu que precisamos. Então sigam a gente, por favor. Sigam o Alexandre Comino também, Vini Vidal, Guilherme Manso. E é isso. E eu posso engatar aquela pergunta que eu ia entrar? E é isso que eu ia falar, Gui. Você estava tão empolgado para fazer essa pergunta, porque eu acredito que tem tudo a ver com a gente, né? Tem tudo a ver com luz, com amor, com carinho. É seu, Gui. Vai lá. Alexandre, uma questão que a gente vem falando do problema que a gente teve, passamos de dependência química, alcoolismo e tal, e a Umbanda, assim como outras religiões, também tem um trabalho acolhedor para os dependentes químicos, né? Para os alcoólatras. E eu, frequentando alguns terreiros, eu vi isso uma ajuda muito acolhedora referente a isso. E eu queria entender algumas coisas, vão gerar algumas perguntas, mas eu queria começar pela primeira. O consumo de álcool numa gira, por exemplo. Eu vejo que tem muito que vamos dizer assim, se eu estiver errado, você vai me corrigir, eu sou um aprendiz. Vamos dizer assim, uma oferta, uma oferenda para alguma entidade, para a espiritualidade. Eu queria saber na questão da matéria, do médium. Tem alguma influência naquele consumo? Porque eu já escutei nos bastidores que pode ser parado numa blitz que a blitz não pega depois daquele consumo. Eu queria saber como que funciona na sua visão, na visão da Umbanda, esse consumo do álcool durante uma gira para a matéria e também para a espiritualidade. Claro. A gente está falando da Umbanda, que é uma religião brasileira, afro-brasileira, ou afro-ameríndio brasileira, ou afro-ameríndio euro-brasileira. É uma religião mediúnica e é uma religião que tem a característica de um fenômeno que a gente costuma chamar popularmente de incorporação. É um estado de expansão de consciência e é um estado em que o médium, a pessoa que está incorporada, ela acredita que ela está dando comunicação de uma outra força, de uma outra consciência, né? Ou ela acredita, ou para ela isso é um fato, né? Então, quando estou incorporado, eu também incorporo, né? Então, quando eu incorporo, a gente diz assim, não sou mais eu, porque tem uma outra consciência controlando o meu corpo. Então tem uma outra consciência falando pela minha boca, olhando pelos meus olhos, ouvindo pelos meus ouvidos, pensando na minha cabeça, controlando o meu corpo. Seria uma possessão se fosse um demônio na igreja católica ou em outras igrejas. Mas na Umbanda isso é uma coisa desejada. Então não é uma possessão, porque possessão é uma coisa feita contra a vontade. Quando eu desejo que isso aconteça, é uma incorporação.
E quando eu incorporo a minha família espiritual, eu incorporo entidades que me amam, que me querem bem, né? Se eu tivesse numa igreja, é como se eu tivesse ali naquele momento tomado do Espírito Santo, falando, ou incorporado de anjos, né? Ou de santos. Então a Umbanda traz essa característica. E na Umbanda, as entidades, quando incorporam, elas criam um ambiente ritual, uma ambiência. Então não é só uma comunicação espiritual, porque a entidade que incorpora, ela ganha corpo no seu corpo, na sua maneira de olhar, na sua maneira de falar, nos seus trejeitos, na sua maneira de andar, de se comportar. É como se aquela entidade tivesse realmente encarnada no seu corpo, com as suas atitudes, com o seu maneirismo, com o seu jeito de ser, que envolve. E aí, na Umbanda, a gente tem algo que se chama arquétipos ou linhagens. Então tem um grupo, né, infinito de entidades que se identificam como o preto velho ou a preta velha, que se manifesta de uma maneira característica, que é, geralmente, vem mais velho, encurvado, senta num banquinho, fuma um cachimbo e costuma tomar, geralmente, um café, reza com uma ruda. E aí você tem uma outra entidade que é o caboclo, que nos traz como referência aos povos originários, os indígenas. E o caboclo, geralmente, ele fuma um charuto e pode até beber uma cerveja. Há entidades na Umbanda que tomam cachaça e fumam charuto, e outras que tomam a cidra, como o guardião, que a gente chama de Exu, e a pombagira, que é a nossa guardiã. Quando esses elementos são utilizados, é para criar um ambiente, uma ambiência. Quando você senta na frente do preto velho e ele está fumando um cachimbo, ele está pensando, e ele oferece um café para você, ele oferece um bolo de fubá para você, assim como as outras entidades podem te envolver nessa energia, é uma construção mágica de um ambiente mágico, desde que saudável. Então, por exemplo, eu realizo um trabalho fechado no meu estúdio, dentro de um estúdio que não tem janela. Então, quando a gente realiza um trabalho de incorporação nesse ambiente, raramente a gente fuma, porque não vai ser saudável para as outras pessoas, né? Então, eu não sou fumante. Então, quando eu incorporo, eventualmente uma entidade pode fumar se ela necessitar do fumo para manipular uma energia por meio do sopro, não é? Eu estou num momento agora de não alcoólico. Eu estou no momento álcool zero. Então, eu e a minha esposa, a gente decidiu cortar as bebidas alcoólicas, mas não demonizá-las. Eu não acho que é um problema, mas a gente decidiu cortar. Então nenhum vinho a gente não está tomando. Então quando eu incorporo uma entidade, nesse momento que eu escolhi não ingerir bebidas alcoólicas, nenhuma das entidades que incorporam em mim não estão bebendo. Eles estão bebendo água. Então eu tenho um respeito muito grande pelo meu corpo. Agora eu quero fazer uma observação que por 25 anos eu fui dirigente espiritual à frente de um terreiro aberto ao público. Hoje eu mantenho um trabalho privado. Então, quando era aberto ao público, existia uma orientação para todos os médiuns, de que se a pessoa que está na sua frente, essa pessoa depende de como ela lida com esses elementos, há de ter um cuidado diferente. Então, você não pode oferecer uma bebida alcoólica para um adicto, né? Perfeito, é isso. Então, a gente tinha esse cuidado e, como o grupo era muito grande, a gente frequentemente tinha palestras com adictos e com pessoas que conheciam para explicar, para que inclusive não ficasse à mostra, né, um monte de garrafa de bebida, nem nada disso, e que as entidades também não ficassem bebendo o tempo inteiro e tendo esse cuidado com o consulente, que tem um consulente
alcoolista, ele não pode nem sentir o cheiro do álcool, né? Sim. Então, esse cuidado existe. Agora, esse cuidado, ele parte de mim, enquanto ministro religioso, enquanto sacerdote. Como na Umbanda, cada núcleo é independente, então não dá para saber onde esse cuidado existe e onde ele não existe. Eu achei maravilhoso. Eu também gostei maravilhoso, dessa colocação. porque eu ia até fazer uma pergunta que você já respondeu. Se um adicto pode ser médium. Ele pode ser médium, ele vai ter o cuidado de mesmo ele incorporando, ele não vai beber jamais. Não vai ser oferecido bebida para ele. E eu tenho amigos dirigentes espirituais que são adictos. Tem um meu grande amigo, meu grande parceiro, meu irmão, pai Cristiano Nascimento, dirigente espiritual, ele tem um histórico de adicto. Meu outro grande irmão lá em Peruíbe, Davi Veronese, dirigente espiritual muito respeitado, também é adicto. E as entidades têm esse cuidado. Sim, né? Que bacana. Eu quero... Tá. É que eu queria só fazer uma perguntinha em cima. E aqui tem tudo a ver, posso? Alexandre, como que a Umbanda... Puta, que aqui tem tudo a ver com... É que eu ia fazer só mais... Mano, vai. Tá, posso? Faz as então, duas. Vamos fazer as duas juntas. Faz as então? duas, eu respondo. Então vamos lá. Eu vejo qual eu respondo primeiro. Então vai. Pronto. Deixa eu escolher qual vai ser Tá o bom. primeiro. Então. Como a Umbanda ela pode ajudar, né? Uma pessoa, de repente, a se libertar, a ter um esclarecimento para um adicto. Emenda sua, Jag. E vai ser muito legal essa pergunta junto com a minha, porque conectou mesmo. A gente está conectado, a sintonia é essa. Porque assim, além dessa ajuda que oferece, eu vejo muitos amigos umbandistas que usam entidades como muleta. Que querem, por exemplo, não, eu fumo pro meu preto velho, mas fuma um maço de cigarro por dia. Eu bebo por esse motivo, mas a gente conhece sobre o que é um vício da matéria. Eu vejo que tem um descontrole nessa questão. Eu vou num festival, numa festa, boto minha guia, tampo o meu umbigo, mas encho o nariz de... Então, assim, usa certas questões como muleta para fazer uma desculpa daquele uso. Ou vamos dizer até aquela questão que você falou de antigamente, tipo, pagar antes para fazer o pecado. Entendeu? Então, eu coloco minha guia, eu tampo meu umbigo, eu faço tudo, mas vai lá e enche o nariz de cocaína. E sabe que não é pra... Então, essa questão da muleta, como que a Umbanda ajuda, vê e ajuda os dependentes químicos e alcoólatras, e essa juventude que usa a espiritualidade como muleta para o uso. Não sei se você conheceu o Bert Hellinger, é o criador da constelação familiar, e aí deram uma entrevista com ele, né? Isso está no livro Constelação Familiar da editora Pensamento, e o entrevistador falou para ele, falou, você é o criador dessa estrutura aqui, dessa medicina, né? dessa metodologia. Então, quando alguém procura você, a pessoa vem ao encontro de um mestre que tem muita profundidade. Ele falou, e quando as pessoas encontram os seus alunos, os seus discípulos, eles não têm a mesma profundidade que você. O que você pensa sobre isso, né? Será que todo mundo devia procurar só você que tem mais profundidade? E como é que fica os outros? Ele falou, olha, quem precisa da minha profundidade chega até mim. Quem não precisa da minha profundidade chega até as outras pessoas. E cada um está num nível de realidade diferente. Então, a grande questão da espiritualidade é consciência. Da religião, não necessariamente. Porque para uma pessoa ser religiosa, ela não precisa ter consciência. Mas para ela ter uma vida de espiritualidade, ela está em busca dessa consciência, né? Logo, quando alguém usa um subterfúgio como esse, dizendo que fuma por causa de uma entidade, então essa pessoa ainda não entendeu a espiritualidade e ela está dando desculpas, né? Para fazer um mergulho maior para dentro dela mesma. Então é uma questão de imaturidade. E eu vejo que isso não vai acontecer só na Umbanda, porque as pessoas encontrarão outras desculpas para fazer as mesmas coisas a partir de outras religiões, né? Então, eu acho que a questão é essa. Quando a gente entende que a Umbanda não é uma religião instituída, a Umbanda não é uma religião instituída, né? Não é uma religião dogmática, a Umbanda não é uma religião
que vem a partir de um livro que todo mundo segue a mesma cartilha, mas ela é uma religião de busca da sua consciência. É uma religião de busca da sua espiritualidade. Por isso você não tem como dizer como é que a Umbanda lida com isso, porque cada templo vai lidar de uma maneira diferente. Você pode ter um templo que tem toda uma estrutura de acolhimento e orientação e outro que não tem uma estrutura de acolhimento e orientação. Então, a pergunta mais legal assim é como a espiritualidade lida com isso, né? Então, eu digo que não dá para generalizar em toda a Umbanda, porque a própria espiritualidade pode encontrar limites nos preconceitos individuais de cada pessoa, né? Então pode ter um grupo mais preconceituoso por causa da limitação deles e que a espiritualidade não consegue uma abrangência maior porque ela encontra bloqueio nas próprias crenças limitantes das pessoas. Ainda assim, a gente tem um comportamento muito religioso dentro da Umbanda versus algo que é o olhar espiritual. Então, o comportamento muito religioso, muito exagerado, é crer que toda pessoa que tem um vício está assim por causa de um obsessor ou de um trabalho feito. Eu digo que quando a pessoa só tem martelo, tudo que ela vê pela frente ela acha que é prego. Então ela enxerga um parafuso, ela quer martelar o parafuso porque ela só tem martelo. E a gente tem um histórico de espiritualidade no Brasil em que um segmento muito forte, que é o espiritismo, que é uma das bases da Umbanda, né? O espiritismo de Allan Kardec praticado no Brasil, ele é um espiritismo muito católico, muito religioso. É um espiritismo onde o diabo, o inferno e o pecado foi substituído pelo obsessor, o karma e as trevas. Então o medo do obsessor de boa parte dos espíritas, ele continua tão grande quanto o medo do diabo que o católico tem, ou tinha, ou que o cristão tem. E essa maneira de querer resolver tudo mandando o diabo embora, para qualquer coisa eu mando o diabo embora, coloca o espiritismo num lugar que para qualquer problema faz desobsessão. Então, desobsessão não é a solução de todos os problemas. Quando uma pessoa ela está em um vício de se agredir a si mesma, né? Quando a pessoa está se agredindo, então ela está se auto-obsediando porque ela está se agredindo. Então isso dá liga, e pode dar liga para o que as pessoas chamam de obsessores. Mas você pode ajudar a pessoa com trabalhos de desobsessão, mas o mais importante não é a desobsessão, é o olhar o ser humano. Não é olhar para você e falar que eu vou te fazer uma desobsessão e vai mudar a sua vida. Eu tenho que entender por quê. Por que você está passando por essa situação? Eu gosto muito do olhar que já citei, né, da constelação familiar. Eu gosto muito desse olhar do Bert Hellinger, quando ele olha o sistema. Então não adianta eu olhar você de maneira isolada e querer entender o que está acontecendo com você sem antes olhar teu pai, tua mãe, teus avós, teus irmãos, a comunidade em que você vive. O Bert Hellinger dá alguns exemplos que eu gostaria de trazer para você. Ele diz assim: quando em uma família, por exemplo, o pai for desregrado ou o pai for alcoólatra, a mãe se separa do pai e a mãe fala mal do pai para o filho, mas esse pai alcoólatra, o filho não consegue defender o pai, mas o filho ama o pai, mesmo alcoólatra, o filho ama o pai. Esse pai pode ser agressivo, ele pode ser alcoólatra, é o pai. Então, uma maneira de dizer que ama é repetir o comportamento. Então é muito comum filhos de pais disfuncionais, o filho repetir o comportamento do pai por amor. Eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que você tivesse um irmão
e você seja o cara que é considerado o correto da família e o teu irmão a pessoa que dizem no popular que desandou, que o seu irmão agora ele tá desenfreado, ele tá, né, sem controle dos seus vícios, não consegue mais nem cumprir as suas obrigações, não consegue trabalhar, não consegue estar na família por causa de um vício, aquilo vai ficando grande, vai para uma clínica e vai para outra, e você é o cara que está segurando a onda ali e tal, e de repente você perde esse irmão, ele desencarna. Às vezes acontece daquele que ficou começar a se comportar do jeito que o irmão era antes. E todo mundo vai dizer que o desencarnado está obsediando. Segundo o olhar sistêmico, é um amor tão grande, é uma saudade tão grande e tão conflituoso, os sentimentos e a maneira como julgava o próprio irmão, que agora repetir o comportamento dele é uma maneira de acolher ele de volta, de amar ele e dizer que eu amo esse irmão. Então, aí a gente vê quando a pessoa está, por exemplo, usando drogas que são consideradas leves ainda, que não levam uma overdose, por exemplo. Agora, quando a pessoa está sempre na beira do limite, no limite de drogas que levam a óbito, a overdose, né? Como em alguns casos de overdose por drogas que são, né, metanfetaminas, o crack. Então, aí é algo que está mais voltado à busca do suicídio. Então, há um comportamento em que eu estou dizendo que amo aquele pai, e às vezes não é o pai, pode ser o avô, né? Então, o meu avô foi alcoólatra, e meu avô é suicida, pai do meu pai. E meu avô teve uma vida assim muito desregrada desse ponto de vista, né? E pode acontecer o contrário. Quando o filho tem um apego pelas dores da mãe, então ele pode ter o comportamento completamente contrário ao do pai. Foi o caso do meu pai. O meu pai é o irmão mais velho de 7. O meu avô era alcoólatra. Aos 15 anos de idade, meu pai já pagava o aluguel da casa da minha avó e já era arrimo de família com 15 anos. Então o meu pai, ele foi o contrário do pai dele. Meu pai nunca foi de beber e também foi muito correto, muito centradão. Até hoje, assim, meu pai é vivo, né? Então meu pai é o maior exemplo para mim, assim, de correção, de firmeza, de lealdade, porque ele é totalmente contrário do pai dele. Mas meu pai e os irmãos contavam as histórias do meu avô que fazia ele parecer um herói. E quando eu era criança, eu ouvia essas histórias, aquilo me pareciam histórias de um herói. Então, de alguma maneira, a Umbanda, a espiritualidade que me ajudou para que eu não tomasse o caminho do meu avô, por exemplo. Muito legal. Então, às vezes não é o pai, às vezes você pode ter esse amor pela figura de um avô, pela figura de um tio. E no olhar sistêmico, isso pode acontecer pela figura de alguém que talvez você nem tenha conhecido. Por isso a importância da constelação, não só da obsessão, você entender essa não contexto geral. Porque um contexto geral. Desobsessão, estamos fazendo trabalho espiritual para ajudar essa pessoa. Mas a constelação é entender onde está a dor. Onde está a dor. Porque se eu não conseguir entender e olhar onde está a dor, eu vou ficar rotulando a pessoa, né? Rotulando a pessoa. E aí, lá teve uma recaída, voltou aqui. E aí, vamos fazer desobsessão. Já sabe, né? Ele vai vir aqui, vamos fazer desobsessão, vai embora e volta. Porque não olha a pessoa. Então tem que olhar. Você está passando por isso? Tô. Você pode me falar um pouquinho como é que era a relação do seu pai com a sua mãe? Entender um contexto para chegar nesse ponto. Como é a sua relação com o seu pai? Porque tem uma dor ali. E ela precisa, tem uma dor ali. E ela precisa ser solucionada. Tem uma dor, né? Então, a fé e a espiritualidade, ela nos ajuda muito. Mas é importante a gente entender a história de vida. Qual história você conta para você? Né? Qual história? O Sultão, que é o meu mestre espiritual, ele diz: nós não somos as histórias que nós contamos para nós mesmos. Nós somos algo muito maior. Então você é maior do que essa história
que você conta para você e que você reconta aqui para tantas pessoas. Você é maior do que a sua história. Então, talvez as pessoas entenderem, né, que elas são maior do que a história do que elas viveram, né? Você ser adicto não diz quem você é. Você é algo maior do que isso. E a espiritualidade tem esse olhar, porque ela nos ama a todos da mesma maneira, né? O Sultão diz assim, o Deus, você acha que Deus ama diferente uma pessoa que é o exemplo da sociedade e outro que é um bandido? Deus não ama o bandido? Será que Deus não ama um bandido? Mas para as religiões um bandido não é bem visto, né? Ele é um pecador, ele vai para o inferno. Então será mesmo que Deus criou um inferno eterno para mandar as pessoas que não souberam lidar com a própria vida? Mas foi Ele que inventou a vida do jeito que é, Ele inventou o mundo do jeito que é, Ele inventou a gente do jeito que é e Ele inventou o inferno para nós? Então será mesmo que existe um inferno em algum lugar depois da morte? O inferno é agora. E eu acredito que nós fazemos o nosso inferno no nosso céu. Pra finalizar que estourou, né? Ô Alexandre, é sobre isso. Cara, sensacional. Mas eu queria deixar só agora, pra gente finalizar e ir pros agradecimentos. Fala um pouquinho dos seus livros. Você tem 14 livros publicados, né? Você trouxe 3 amostras aí, só rapidinho pra turma. Eu sou autor de 14 livros publicados pela editora Madras. Entre eles eu trouxe 3 exemplares aqui. Exu não é diabo, porque a grande maioria das pessoas não sabe quem é Exu, mas também não sabe quem é diabo, irmão. Então, para isso esse livro foi escrito. Mostra pra tela ali, ó. Aqui, eu vou colocar aqui, galera, pra todos verem. Exu não é diabo. Pronto. Tá? E aqui, Umbanda e Umbandista é um livro dos primeiros contatos com a Umbanda, com essa religião, para entender ela. Aqui, ó. Isso. E esse livro maravilhoso, Desperte a Sua Espiritualidade Visceral, é para você entender esta espiritualidade toda, independente de religião. Então, você pode ser cristão, judeu, muçulmano, católico, umbandista, candomblecista. Esse livro é para ajudar você a despertar a sua espiritualidade dentro ou fora de uma religião. É sobre esse olhar que a gente está falando aqui, né? Como despertar essa espiritualidade, esse entendimento de uma espiritualidade, de uma universalidade, de algo que vem assim da nossa alma, do nosso coração. É sobre isso. Gratidão. Legal. Obrigado. Muita gratidão. Muito obrigado. Ok? Muito obrigado. Eu gostaria que você... Isso. Gostaria que você mandasse... Essa câmera é sua, mandasse um recado pra galera que nos assistiu, né, que está nos assistindo. Um recado para eles de força, fé e esperança, por favor. A espiritualidade nos ama e nos acolhe de uma forma muito gentil, de uma forma muito delicada, do jeitinho que a gente é. A espiritualidade não pede para a gente mudar absolutamente nada em quem a gente é. A espiritualidade ela chega como uma tomada de consciência em que ela não diz o que é que a gente deve fazer da nossa vida, mas quando chega, pode ser que a gente já não queira mais fazer as mesmas coisas, porque a presença da espiritualidade é a certeza de uma melhora na nossa qualidade de vida. Gratidão, axé, arroz, saravá, namastê. Amém. Muito obrigado. Você, Gui. Gratidão. É muito legal. Vou tentar fazer. Galera, eu falei no começo aqui do episódio que hoje era um episódio pra gente abrir a mente, porque eu precisei abrir minha mente lá atrás para ser tocado pela fé, pela espiritualidade, né? E somente com a mente aberta que você vai começar a conseguir abrir seu coração e abrir sua alma e despertar para a evolução. Porque preconceitos, julgamentos, crenças limitantes, medos e traumas faz parte da adicção, da drogadição. Você pode até parar de usar droga, mas se você não tratar esses pontos, você não se transforma em uma pessoa e num ser melhor. Obrigado. Gratidão. Ale, eu quero agradecer você, Alexandre,
muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua presença, por nos fazer evoluir de alguma forma e entender, né, que espiritualidade ela nos transforma a partir do momento que nós nos permitimos que ela chegue até nós. Gui, muito obrigado por hoje, foi muito especial. Obrigado. Tá? Ale, Gratidão. muitíssimo obrigado pela sua participação. Gratidão. Galera, espero que vocês tenham entendido, compreendido, que o episódio de hoje faça a diferença na sua vida como fez na minha, e tenho certeza que na do Gui também. Se permitam, respeitem e busquem sempre a sua evolução. Muita luz e que Deus nos abençoe sempre. Valeu. Dani, te amo. Tchau. Ale, valeu. Valeu.